A notícia começou como um sussurro suave, espalhando-se pelas redes sociais com a delicadeza de pétalas levadas pelo vento. Em poucas horas, tornou-se manchete em todos os portais de entretenimento. Park Eun-bin, uma das atrizes mais queridas da Coreia, havia anunciado seu casamento com Roon. A confirmação foi feita em uma entrevista exclusiva, gravada em um estúdio iluminado por luzes quentes, onde Eun-bin apareceu sorrindo com aquela serenidade que sempre encantou o público. Ainda assim, por trás daquele sorriso havia algo mais profundo, algo que nem todos perceberam imediatamente. A verdadeira história não estava apenas no casamento em si, mas na mensagem que seus pais enviaram logo depois, uma mensagem que emocionaria uma nação inteira. Quando a entrevista começou, Eun-bin parecia tentar esconder o nervosismo. Seus dedos se entrelaçavam discretamente sobre o colo, a respiração acompanhava um ritmo suave mais perceptível. Eu decidi me casar, ela finalmente disse, e o estúdio ficou totalmente silencioso, como se até mesmo as câmeras tivessem parado para ouvi-la. Depois de uma breve pausa, ela completou, com o Roon. O nome dele saiu de seus lábios como se fosse protegido por camadas de carinho e hesitação. A apresentadora abriu um sorriso largo, mas Eun-bin continuava com o brilho nos olhos de alguém que estava prestes a compartilhar um segredo guardado por muito tempo. Poucas horas antes daquele anúncio, Eun-bin havia feito um dos telefonemas mais importantes de sua vida. Seus pais estavam em casa, vivendo uma tarde tranquila, sem imaginar que aquele dia mudaria completamente. A mãe preparava chá, enquanto o pai lia o jornal perto da janela onde a luz do entardecer entrava suave. O celular tocou. Era a filha. A mãe, ao atender, ouviu apenas a respiração inicial de Eun-bin, leve, tremida, como se ela tivesse ensaiado aquela frase inúmeras vezes antes de finalmente pronunciar. Apa. Eu tenho algo para dizer. A mãe fechou os olhos imediatamente. O pai pousou o jornal sobre a mesa e inclinou-se para ouvir melhor. Ninguém falou nada durante alguns segundos. Esse silêncio já era, por si só, uma tradução perfeita da intimidade daquela família. Eles sabiam que a filha não costumava fazer ligações carregadas de emoção. Quando Eun-bin tinha algo importante a dizer, sua voz sempre denunciava primeiro. Eu decidi me casar. A mãe levou a mão ao peito. O pai, mesmo tentando manter a compostura, deixou escapar um sorriso inesperadamente suave. Ele respirou fundo e perguntou, com a simplicidade de um homem que sempre colocou o bem-estar da filha acima de tudo: ele te trata bem? Essa pergunta era mais do que uma curiosidade paterna. Era um eco de anos e anos observando Eun-bin crescer em meio às pressões da indústria. Ela passou a vida inteira sendo forte para o mundo, mas seus pais sempre souberam como ela era delicada por dentro. A resposta veio com um soluço abafado: Apa. Eu sou feliz com ele. Foi o suficiente. A mãe começou a chorar do outro lado da linha, não de tristeza, mas de um alívio que ela não conseguia expressar completamente. Ela disse: se você é feliz, então nós também somos. Um pouco depois, a mãe perguntou com voz suave, quase maternal: ele cuida de você quando o mundo pesa demais? Eun-bin sorriu, mesmo com lágrimas nos olhos. Cuida, Oma. Cuida de um jeito que o mundo não vê. Ele me dá a paz. Mas para entender a profundidade dessa reação dos pais, era preciso voltar ainda mais no tempo, aos dias em que Eun-bin era apenas uma menina seguindo o pai no caminho para o estúdio de gravação. Ela começou a atuar tão cedo que, para muitos, sua infância se misturava ao brilho das câmeras. Mas, por trás de tudo isso, estavam seus pais, que faziam o impossível para que ela tivesse uma vida normal. O pai acompanhava nas filmagens, ficava horas lendo livros enquanto ela trabalhava, e nunca reclamava de cansaço. A mãe carregava sempre uma bolsa cheia de remédios, snacks e bilhetes com palavras de força. Eles sempre temeram que, em meio a tanto trabalho, Eun-bin não tivesse tempo para construir sua própria felicidade. Essa preocupação aumentou quando ela chegou à vida adulta. Eun-bin cresceu, amadureceu, tornou-se uma das atrizes mais respeitadas do país, mas continuava solteira e totalmente dedicada ao trabalho. Em vários programas,
Ela mesma dizia que não sabia equilibrar a vida pessoal com a carreira. A mãe sempre respondia com o mesmo conselho: quando a pessoa certa chegar, você vai saber. Não precisa procurar. E então, Rowan apareceu. A primeira vez que os pais ouviram o nome dele foi em uma conversa casual. Elnbin, sem perceber, falava do colega com uma tranquilidade diferente. Não exagerava, não demonstrava euforia, mas havia algo de doce em seu tom ao mencioná-lo. Ele é muito educado, ela dizia. Sempre ajuda todo mundo. Os pais ouviram atentamente, trocando olhares silenciosos, mas decidiram não pressionar. Com o tempo, eles passaram a observar Rowan de longe. Assistiram às entrevistas, analisaram seu comportamento com os fãs. Notaram sua gentileza com os mais velhos e o respeito com que tratava todas as pessoas ao redor. A mãe, com sua intuição afiada, comentou com o marido: ele tem olhos sinceros. O pai respondeu, e um sorriso que tenta esconder nervosismo. Isso é bom. Alguns meses depois, Elnbin finalmente anunciou que traria Rowan para jantar em família. Ela estava mais nervosa do que qualquer filmagem de grande escala. Arrumou o cabelo 3 vezes, mudou de roupa 2, e repetiu várias vezes que ele era uma boa pessoa. Quando finalmente chegaram, Rowan cumprimentou os pais com uma reverência tão profunda que a mãe ficou sem palavras por um momento. Ele segurava um bolo que comprou no caminho, com as mãos trêmulas. A sala inteira pareceu ficar mais leve quando a mãe sorriu e disse: entre, por favor. Você deve estar nervoso. O jantar foi tenso no início, mas gradualmente se transformou em um dos momentos mais importantes da vida deles. Os pais fizeram perguntas comuns, mas com verdadeira intenção de conhecer o coração do jovem, como era sua rotina, o que ele mais admirava em Eonbin. Lidava com a pressão. Rowan respondeu de forma honesta, sem tentar parecer perfeito. Ele admitiu que tinha defeitos, que ainda estava aprendendo a equilibrar carreira e vida pessoal, mas prometeu algo que marcou profundamente o pai dela: eu não quero ser só alguém ao lado dela. Quero ser alguém com quem ela possa descansar. Depois que o casal foi embora naquele dia, os pais ficaram sentados no sofá, em silêncio absoluto. Foi o pai quem falou primeiro: ele é corajoso. A mãe respondeu, enxugando uma lágrima, e ela está tão bonita ao lado dele. Mais tarde naquela noite, Eunbin recebeu uma mensagem que guardou no fundo do coração: se ele te fizer feliz, então ele também é nosso filho. Ela chorou ao ler. Chorou de alívio, de gratidão, de amor. Chorou porque percebeu que aquele momento, esperado por tantos anos, finalmente havia chegado, o dia em que seus pais a abraçavam não apenas como atriz, mas como mulher, como filha. Alguém que finalmente encontrou um lugar seguro no coração de outra pessoa. E assim termina a primeira parte desta história, com a bênção silenciosa e profunda de uma família que sempre colocou o amor acima de qualquer fama. Uma bênção que começaria a ecoar muito além das paredes daquela casa, preparando o mundo para a mensagem emocionante que viria a seguir, a mensagem que tocaria milhões. A notícia do casamento de Park Eun-bin e Rowan tomou conta da Coreia como uma onda suave, porém irresistível, que se espalha até os cantos mais distantes de uma praia silenciosa. Era como se o país inteiro tivesse aguardado, sem perceber, exatamente esse tipo de história, uma história que misturava delicadeza, coragem e uma rara sinceridade. Ninguém estava preparado para o impacto que viria poucas horas depois, quando os pais de Eunbin divulgaram a mensagem que mudaria o tom da conversa nacional. O comunicado chegou ao público através de uma breve nota enviada pela assessoria da família. Não era longo, não era pretensioso, não fazia nenhum esforço para soar grandioso. Tinha, ao contrário, a simplicidade desarmada que só os sentimentos verdadeiros conseguem carregar. Mas antes de falar sobre essa mensagem, preciso retornar ao momento em que Eunbin, após desligar o telefone com os pais, sentiu pela primeira vez o peso e a leveza de sua decisão. À noite, depois da entrevista, ela voltou para casa acompanhada por Rowan. Eles caminhavam lado a lado, sem falar muito, porque os melhores silêncios são aqueles que já dizem tudo. Ao entrar, Eunbin tirou os sapatos devagar,
como se estivesse entrando em um novo capítulo de sua própria vida. Rowan observava cada gesto dela com o mesmo cuidado que tivera desde o primeiro dia. Ele sabia que, embora a decisão fosse motivo de alegria, existia também o temor natural de quem está prestes a entregar seu coração a duas famílias, dois mundos, duas responsabilidades. Os pais ficaram felizes, Eunbin sussurrou. Rowan sorriu. Apenas com os lábios, mas com os olhos. Eles disseram que você também é filho deles agora. Ele não conseguiu esconder a emoção. A respiração dele vacilou e ele precisou de alguns segundos para responder. Eu prometo que vou honrar isso. Eunbin segurou a mão dele com força. Alguém que finalmente encontrou o porto seguro depois de uma longa travessia. Enquanto o casal vivia aquele momento íntimo, longe das câmeras e do tumulto da internet, o país fervilhava. Artigos eram escritos a cada minuto. Fãs criavam montagens, vídeos, cartas, mensagens. A hashtag com o nome dos dois permanecia no topo dos trending topics. Mas faltava algo. Faltava a voz de quem acompanhou Eunbin desde o início. A voz dos pais. Quando a mensagem finalmente foi publicada, o impacto foi imediato. Gostaríamos de expressar nossa alegria pela decisão de nossa filha. Começava a carta. Durante toda a vida, dedicou tudo ao seu trabalho, aos seus personagens e às pessoas que acreditaram nela. Sempre desejamos que ela encontrasse alguém que a visse não apenas como uma atriz, mas como ser humano sensível que é. A cada linha, a internet parecia parar de respirar. Não era apenas um comunicado formal, era uma carta de amor de pais para a filha, e de pais para o homem que ela havia escolhido. Quando conhecemos o Rowan, continuava a mensagem, vimos nele uma sinceridade rara. Ele nos tratou com respeito, falou conosco com humildade e demonstrou um coração bonito, cheio de cuidado. Ficamos sabendo que, mesmo antes de o relacionamento se tornar público, ele já se preocupava com a saúde e o bem-estar dela. Isso nos tocou profundamente. Internautas começaram a compartilhar a carta, comentando que parecia cena de drama, mas ao mesmo tempo, era tão real que doía de tão doce. Havia, ali, a essência pura da família coreana: respeito, afeto e bênçãos concedidas não por obrigação, mas por confiança. A carta prosseguia: quando Eunbin nos ligou para dizer que queria se casar, não sentimos medo. Sentimos paz. Porque um coração que sempre se dedicou tanto ao mundo finalmente encontrou alguém disposto a dedicar-se a ela. Era impossível ler essa parte sem que algo se apertasse no peito. A sinceridade dos pais era palpável, quase uma presença física sobre as linhas escritas. Mas a carta guardava um detalhe que ninguém esperava, algo que os pais nunca haviam revelado, nem mesmo para Eunbin. Rowan nos procurou antes do anúncio, escreveram eles. Ele quis conversar, pedir nossa bênção e nos garantir que protegeria a felicidade dela. Ele disse: eu quero que ela tenha um lugar para descansar, mesmo quando o mundo estiver pesado. Essas palavras nunca sairão da nossa memória. Este trecho virou assunto nacional. Fãs comentaram que Rowan era um genro perfeito, um homem raro, um tipo de sinceridade que não se compra. Outros disseram que entenderam, naquele instante, porque Eunbin tinha decidido se casar. Não entrou na vida dela como um galã, mas como uma presença segura e constante, um lugar onde ela podia respirar. Depois da divulgação da carta, o casal visitou os pais de Eunbin pessoalmente. A cena, descrita por uma pessoa próxima à família, tão delicada que parecia ter sido escrita por um roteirista especializado em finais perfeitos. Rowan chegou acompanhado de Eunbin, regando flores para a mãe e um presente simples para o pai, uma caneta elegante que ele havia escolhido porque homens que escrevem palavras tão bonitas merecem instrumentos à altura. O pai sorriu ao receber o presente, mas foi o abraço de Rowan que o comoveu. Não era um abraço protocolar, mas um gesto profundo, cheio de gratidão. Obrigado pela confiança, Rowan disse, com a voz um pouco rouca. Prometo cuidar dela como vocês cuidaram. A mãe enxugou discretamente os olhos antes de responder. Ela sempre foi forte, mas até os fortes precisam de alguém que lhe segure a mão. E ela segurou as mãos de ambos, unindo-as como num gesto simbólico,
selando algo maior que um simples acordo familiar. A partir daquele momento, havia não apenas um casal, mas duas famílias unidas por laços que iam além da formalidade. Do lado de fora daquela casa, a vida continuava, mas dentro dela, algo profundamente humano estava acontecendo. Bin observava seus pais conversando com Chloe e sentia o coração transbordar. Ela sempre havia sido a filha que tentava não preocupar os pais, que trabalhava demais, que escondia o cansaço, que sorria mesmo quando estava exausta. Agora, pela primeira vez, ela sentia que a felicidade dela não era apenas celebrada, era compartilhada. O dia terminou com um jantar simples, caseiro, preparado pela mãe. Eles comeram, riram, relembraram histórias antigas da infância de Elnibin, e Roon ouvia tudo com a atenção de alguém que queria aprender cada detalhe da mulher que amava. O pai, que sempre foi mais reservado, serviu soju para Roon e brindou, dizendo: há um futuro onde vocês cresçam juntos, com respeito e gentileza. Foi a forma dele dizer bem-vindo à família. Quando já era tarde e o casal se preparava para ir embora, Eunbin abraçou os pais com lágrimas nos olhos. A mãe lhe disse, com carinho: amar é a decisão mais bonita que alguém pode tomar. Estamos orgulhosos de você. O pai completou, colocando a mão sobre o ombro dela. E estamos orgulhosos dele também. Naquela noite, ao voltar para casa, Eunbin segurou a mão de Roon no carro e disse baixinho: obrigada por conquistar meus pais. E por conquistar meu coração do jeito que conquistou. Roon apertou sua mão de volta, sorrindo. Ele não precisava responder com palavras. O silêncio entre eles já era suficiente. E assim termina esta história, não com fogos de artifício, mas com a sensação calorosa de que o amor encontrou seu lugar. A bênção dos pais de Eunbin não foi apenas uma formalidade familiar. Foi um abraço dado em palavras, reconhecimento sincero de que a filha finalmente encontrou alguém capaz de vê-la além das câmeras, além da imagem pública, além dos papéis que interpretou a vida inteira. Era, no fim das contas, sobre isso, duas pessoas escolhendo uma à outra. Duas famílias escolhendo caminhar juntas. Uma história que tocou milhões não porque era extraordinária, mas porque era real, e profundamente